Boa noite a todos. Para mim é um motivo de grande satisfação estar nessa casa que me abraçou e que me sinto, acolhido e amparado por essa casa quando eu cheguei, há um pouco mais de 4 anos. E me sinto muito bem acolhido. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente a cada um de nós que aqui está, Eu sei que cada um de nós que veio buscar o lenitivo do Evangelho do Mestre Jesus, E eu espero que eu possa trazer o que cada um de nós viemos buscar. O capítulo de hoje é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Olha só que interessante, Bastante, vamos dizer assim, eu não vou dizer polêmico, mas é algo que tem muito a dizer. E vamos relembrar que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui conosco, a mulher era considerada de uma segunda classe, ou seja, não tinha privilégio, vamos dizer assim, ou seja, não tinha direitos, a não ser dona de casa e criar os filhos, vamos dizer assim, Vamos verificar que no Velho Testamento, Deuteronômio, onde que Moisés fala, no capítulo 24, da possibilidade de um divórcio, ou um desquite. Então, olha só que nesse período, uma sociedade extremamente machista, onde, que me desculpe os homens se falar dessa maneira, claro que eu me coloco no meio destes, mas hoje, graças a Deus, nós vivemos uma situação um pouco diferente, onde Jesus naquela época foi o primeiro a advogar, ou seja, a defender a mulher. Vamos lembrar que quando os fariseus levaram a mulher para que ela fosse apedrejada, ele a defendeu, com toda a sua sabedoria. E esse capítulo inicia-se num diálogo, onde que no Mateus capítulo 19, de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentar. Eles disseram, não veja bem, será permitido um homem despir de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por essa razão o homem deixará seu pai, sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão um só carne? Eu vou repetir que é uma pergunta e eu não formulei a pergunta. Então, ele disse, por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, vamos lembrar que a todo momento, Jesus, quando estava falando para o homem, ele estava falando para o homem espírito. Claro que nós que estamos aqui presentes, com esse instrumento na qual cada um de nós usamos para a nossa evolução, mas pode verificar, Jesus sempre fala para o homem espírito, para que nós possamos valorizar a nossa evolução espiritual, porque nós sabemos que esse momento na qual nós passamos aqui, como homem encarnado, é breve, é passageira. Para quem tem a imortalidade, 50, 60, 80, 100 anos, é muito breve.
E voltando ao assunto, né, na qual foi, eu mencionei que Jesus defendia, foi o primeiro advogado, né, a defender a mulher. Nós não podemos esquecer que Jesus sempre tratou tanto o homem como a mulher de maneira igualitária. Em momento algum você vai ver ele falar dando privilégio para isso ou para aquele. Então, quando ele diz, né, aquele que Deus juntou, não separeis aquele que Deus juntou, né, ele está exatamente afirmando para todos nós que nós, como seres que estamos do lado, né, de uma companheira, eu como homem de uma companheira, e as mulheres com seu companheiro, né, nós devemos ser uno, porque esse é o objetivo de cada um de nós, para que nós possamos juntos estar buscando não só a nossa evolução como espírito encarnado, mas também trazer para aqueles que está presente conosco. Por quê? Quando nós somos exemplo para aquele na qual nós estamos do nosso lado, né, nós estaremos caminhando de passos largos no ensinamento que o Mestre Jesus trouxe para todos nós, e para que nós possamos instalar o reino dos céus em nossos corações. Porque quando cada um de nós tivermos instalado o reino dos céus em nossos corações, nós não teremos mais necessidades de estar reencarnando. Por quê? A partir do momento que nós tivermos esse feito, nós seremos espíritos puros, estaremos trabalhando com o Mestre Jesus para a evolução não só do homem, que ainda necessita da sua encarnação, mas também do universo, nós sabemos disso. Então, voltando ao assunto que é tratado. Não separe, pois, o homem que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenavam Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e o despedisse. Então, olha só que interessante. Já Moisés, naquela época, né, no caso de uma separação, era necessário que esse desse algo escrito, um documento escrito, porque imagina uma mulher, né, naquela época separada, como que ela era tratada, né? Muito recentemente, a mulher que era separada, o que eu estou dizendo aqui é no final do século XX, ela não era bem vista na sociedade. Muitos de nós que aqui se faz presente lembram muito disso, né? Na hora de arrumar um emprego, né, a situação se complicava, né? Porque no final do vamos lembrar que a mulher só teve o direito a voto aqui no Brasil em 1932. Se tiver algum historiador aí que possa, né, me ajudar. Vamos lembrar muito bem que somente em 1932 a mulher teve direito a voto aqui no Brasil. Então você imagina naquele período na qual Jesus estava trazendo esse ensinamento para todos nós. Então, quanto a Moisés estava dizendo que, né, o homem deveria dar o escrito à mulher, e para dizer isso, Jesus respondeu: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Ou seja, né, o homem, em função do seu orgulho, do egoísmo, acho que mais por uma questão de egoísmo, né, não tratar a sua companheira de maneira igualitária, né, achar que ele fosse melhor do que ela, né, eu vejo que é um egoísmo muito grande. Por quê? Dentre nós, que aqui se faz presente, né, nós estamos na mesma situação, de maneira, né, evolutiva. Porque senão, né, se nós fôssemos melhor, não estaríamos aqui encarnados. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, e não ser em casos de adultério, e desposa outra, comete adultério.
Ou seja, né, aquele que largou a sua mulher simplesmente porque, né, arrumou um motivo qualquer lá e mandou ela embora, vamos dizer assim, e vai lá e arruma outra imediatamente, ele estará cometendo um adultério. Né? E aquele que despojou sua mulher e despediu também, quer dizer, e aquele que despediu sua mulher e teve com esta que foi despedida, também cometeu um adultério. Então, ou seja, Jesus está mostrando para todos nós, né, vamos dizer que seria a proibição do indivíduo abandonar a mulher. Fica bem, pelo menos para mim fica bem claro isso. Que ele está mostrando que já nós devemos tratar esta companheira, que é a mãe dos meus filhos, é aquela que convive todos os dias comigo, me tolera, eu tenho que tratar de maneira igualitária. Então, Jesus está, dessa maneira, defendendo aquela que o homem, né, trata como se fosse uma segunda classe, vamos dizer assim. E dando continuidade ao que está no Evangelho, as leis de Deus, nós sabemos que todas elas são imutáveis, seja aqui na Terra, seja lá em Júpiter, em qualquer parte do universo. A lei de Deus é a mesma. Somente a lei do homem, que ela, conforme a sua evolução, ou seja, a evolução do homem, ele vai tendo as suas mudanças. Né? Vamos verificar, né, que o homem, a partir desse momento, quando eu disse para você, a todos, né, que a mulher teve o direito a voto, ou seja, teve uma mudança, né, dando condições melhores a estas, que até então não tinham. As leis da natureza, ou seja, as leis de Deus, são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. E vou mais além, como eu citei. As leis de Deus são as mesmas em todo o universo. Né? Porque quando a gente lê ali, a Revista Espírita, em São Luís cita, né, lá em Júpiter, né, que ele habita lá em Júpiter, a gente vai ver que não é diferente. Apenas Júpiter é um planeta diferente, né, um pouco mais evoluído que a nossa Terra, mas o que predomina é a lei do amor. Porque quando nós olhamos para a nossa companheira, né, de maneira igualitária, nós estamos tendo o princípio despertando em nós essa lei do amor. Porque esta é a que realmente nós devemos nos apegar. No casamento, o que é de uma ordem divina é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morreram. Olha só, então, essa necessidade do casamento ou da união, né, além de ser uma lei divina, ela é necessária para que possa, né, ter as reencarnações. Com a vossa permissão, vou citar a reencarnação de Segismundo, que está lá no capítulo 12, ou no capítulo 13 do Missionário da Luz, onde que Adelino e Raquel aceitou receber aquele, né, filho, que em vidas passadas fez um grande mal para Adelino, né, e ele fez com que eles reparassem nesse casamento, ou melhor, nessa família que foi constituída, e ele veio como filho, né, e reparou não só com a mãe, mas também com o pai. Então, voltando. O casamento é uma ordem divina, é a união do sexo para que opere a substituição dos seres que morreram. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, né, ou em qualquer país que elas sejam iguais. Cada país, cada local vai ter suas diferenças. Né? Vamos ver que nos países lá do Oriente Médio, né, tem as suas peculiaridades. Se vem aqui para o Ocidente, né, é um pouco mais, vamos dizer assim, a mulher é tratada um pouco de maneira igualitária. Não tem isso como uma crítica, porque cada um tem suas leis, né, sua Constituição, e nós devemos respeitar.
Então, aí eu pergunto a vocês, se as leis de Deus são iguais, ou está em todo o universo, onde que estão escritas as leis de Deus? Porque nós temos uma Constituição, nós temos um livro lá que tem a nossa Constituição. Eu vos pergunto, onde estão escritas as leis de Deus? Segundo o livro dos Espíritos, questão 621, está em nossas consciências. E conforme nós vamos fazendo a nossa evolução, se tornando pessoas melhores, né, melhorando moralmente, nós vamos tirando essas coisas que faz mal para todos nós. Porque se esta, né, na qual minha companheira, né, e eu me apego muito nisso, cada um de nós que estamos aqui veio de uma mulher. Então eu sou muito grato a uma mulher por estar presente aqui. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, independente de quem quer que seja, é muito grato a estas, ou a esta que seja. Por que tratar ela de maneira indiferente? Ou seja, só retornando quanto às leis de Deus, né, ela está na consciência de cada um de nós. E conforme nós vamos buscando esse conhecimento, vai despertando de nós, né, esses princípios morais. E nós vamos elevando o nosso conhecimento. Esse conhecimento vai fazer com que vai extirpando dentro de nós, né, aquelas mazelas que atravancam a nossa caminhada evolutiva. Prosseguindo. Mas na união do sexo, o par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres que se reunissem não só pelo laço da carne, mas também pelo da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmite aos filhos, e fosse dois, né, e não um só. É amá-lo e cuidar deles e fazê-lo progredir. Ou seja, quando nós constituímos uma família, nós temos o compromisso de ser, né, uma luz para aqueles que estão junto de nós. Os nossos filhos. Pode verificar que os nossos filhos vão nos copiar. Ou seja, além de ser companheiro amoroso para com o esposo, ou para com a esposa, mais propriamente, vamos dizer assim, com a esposa, vocês podem ter certeza que nossos filhos vão copiar isso. E o dia que eles tiverem a sua companheira, eles farão a mesma. Então, aquele marido que é extremamente, né, vamos dizer assim, duro com a sua esposa, normalmente o seu filho vai estar copiando. Mas aquele filho, né, onde o pai é extremamente amoroso, não só com a sua esposa e com ele também, você pode ter certeza que esse exemplo ele estará levando pela sua vida. Então, aí tem uma perguntinha aqui que no nosso evangelho fala. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração, né? Ou seja, aqui ele está falando a questão da lei do homem, tá? De modo algum. Não se leva em conta as feições dos dois seres, por sentimento recíproco. E se trata um pelo outro, visto que, das mais das vezes, as feições é rompida. Ou seja, quando o casamento acontece por interesses materiais, a possibilidade desse permanecer, né, vai ser um pouco mais complicada, né? Quando tudo vai melhor, né, conforme esses seus interesses, né, diz que o casamento é de conveniência. Quando as moças estão bem aquinhoadas, diz que os esposos são igualmente muito felizes ao de ser. Mas olha só que interessante, né? Só que esses casamentos por interesse, né, costuma ter as suas divergências. Agora, aquele casamento onde acontece, né, por afinidade, né, a tendência é que esse casamento realmente vai não só durar, como também vai ter uma felicidade entre esses. Né. Na lei civil, né,
o homem, né, ele sempre, como autoritário que ele é, isso aqui são minhas palavras, né? Ele sempre vai querer impor sobre a sua esposa. Mas quando ele age dessa maneira, ele está deixando de colocar em prática aquele ensinamento que o Mestre Jesus trouxe para todos nós, que é amar, né? Vamos lembrar dos 10 mandamentos que Moisés trouxe e que Jesus resumiu em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Ou seja, quando eu trato com indiferença, eu estou deixando de colocar em prática amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, por que eu vou tratar com desdém essa pessoa, né, que tanto vai me ajudar, não só com minha companheira, mas também na minha evolução? Ou será que os casamentos, né, por afinidade, um não vai ser cúmplice com o outro na evolução de cada um? Nós sabemos que sim. Nós sabemos, quando nós estamos no plano espiritual, e nós sabemos discernir o que nós queremos para as nossas vidas, não só nós planejamos o nosso casamento e escolhemos por causa que isso é recíproco, né? Escolhemos e somos escolhidos, mas também aqueles que serão nossos filhos. Só que quando nós caímos aqui nesse corpo, nesse instrumento, né, de nossa evolução, a gente tem o véu do esquecimento. Por quê? Tem muitas coisas que nós fizemos em vidas passadas, né, que não deve ser lembrado, que não vai ajudar em nada na nossa evolução. Mas quando nós estamos na reticidade, ou seja, naquele período na qual nós estamos entre uma encarnação e outra, nós sabemos de tudo que nós fizemos de bom ou ruim. E por isso que quando nós estamos no nosso cadinho familiar, nós temos a nossa divergência. Mas estas farão a gente se tornar pessoas melhores. São essas divergências que nós vamos praticar a tolerância, a bondade, né, o perdão. Vamos lembrar que Jesus, no Livro dos Espíritos, questão 886, como Jesus entendia a caridade, né, e ele fala, né, bondade para com todos. Ou seja, sem qualquer distinção. Por que aquela que está do meu lado, sendo minha companheira, eu não posso ser bondosa com ela? Por que eu não posso ser tolerante quando ele pede para a gente ser indulgente com ela, com todos? Ou seja, aqueles que estão no nosso cadinho familiar, né, que são nossos filhos e nossos irmãos e uma série de parentesco, normalmente essas pessoas vão nos dar oportunidade para que nós possamos treinar essas virtudes. E a todo momento, Jesus pedia para que nós colocássemos em prática o perdão. Cada deslize, porque normalmente quando a gente fala em perdão, a gente pensa no outro que fez alguma coisa contra mim, né? E será que eu não faço nada contra essa pessoa? Será que eu sou um santo, não só no nome, porque às vezes eu falo assim, eu sou santo até no nome, né? Mas aqui eu vou ser bem sério com vocês, só no nome. Não sou diferente de que estão aqui não, tá? De jeito nenhum. Né? E uma das primeiras coisas que a gente precisa é reconhecer isso, que nós somos seres que estamos buscando a nossa evolução, né? E precisamos rever esses conceitos, trazer para dentro de nós esse ensinamento que Jesus trouxe. A prática do amor, né? A prática do perdão. Que nós possamos junto refletir sobre tais ensinamentos. E prosseguindo, né? No casamento, né, relativo à lei divina, o material, né, a união do sexo, ela é necessária para a substituição dos seres que vão desencarnando, né? Já na lei divina, moral, a união do sexo, né, deve ser regida pela lei do amor, para que haja afeição mútua. Então, quando o casamento ele acontece por afinidade, né, permita eu dizer para vocês, né, no caso de Adelina e Raquel. Quem leu o livro Mensageiro, o livro Missionário da Luz,
Quando eles vão lá na casa de Adelina e Raquel, pode verificar que eles estão sentados numa mesa e tem um filho, né? Esse filho até orando ele está. Quem já leu, refresca a ideia. Uma criança, aproximadamente, claro que você, né, deduz, seja aí né, criança de 6, 7 anos por aí, ele também ora. Olha só a harmonia que tem esse casamento. Ou seja, um casamento planejado, né, por afeição. Ou seja, aquele filho que eles tinham, que antes de ser Gismundo, né, recebia a orientação dos seus pais e tinha esse hábito de orar. Porque quando ele vê o seu pai, né, triste em um certo momento, porque ele estava na incerteza, né, algo estava tocando ele foi orar pelo pai. Olha que coisa bonita, né? Por que a gente não pode copiar isso? Porque a harmonia depende de nós. Nós é que precisamos buscar essa harmonia. Porque quando nós buscamos essa harmonia para dentro do nosso cadinho, do nosso lar, as coisas fluem, né, muito bem. Mas, se for ao contrário, também não vai ser diferente, né? Vai se tornar uma verdadeira tempestade, né? Daí as infelizes que acaba tornando-se criminosa, ou seja, naqueles que onde o casamento não é por interesses, né, acontece muitas divergências. E nós sabemos muito bem que acontece, né, na nossa sociedade, muitos crimes. Por quê? Esses que não são afim começam a desentender e a coisa desanda, vamos dizer assim, né? Onde tem os crimes. E esse matrimônio, né, só vai gerar infelicidade, né? Não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse, né, não separeis o que Deus uniu. Ou seja, quando nós fizemos esse casamento através, né, de uma afeição, nós realmente estaremos sendo uma só carne. E esses filhos que vão fazer parte dessa sociedade familiar, estará seguindo os exemplos do bom pai e da boa mãe. Porque nós somos exemplo para esses. E também somos exemplo para aqueles que faz parte da nossa sociedade. Então, será supérflua a lei civil e deverá ser o casamento segundo a natureza? Quer dizer, no caso aqui está citando nas leis do homem, né? As leis moral. Não, de certo. A lei civil tem, por fim, regular as relações sociais e o interesse familiar de acordo com a exigência da civilização. Ou seja, a lei civil, ela veio para que, dentro do cadinho familiar, tivesse uma certa harmonia. Claro que cada região vai ter as suas leis, mas ela é necessária, as leis civil. Por quê? Ela vai fazer com que orientar como que nós devemos nos comportar. Por quê? Nós somos sabedores, né, que essas vêm fazer com que as pessoas que estão dentro daquele cadinho familiar tenham os seus direitos. E perante Deus, nós somos iguais. Antes, vamos dizer lá na época de Moisés, né, ele simplesmente dava um documento e despedia a mulher, né? Por isso que teve a necessidade, vamos dizer assim, do divórcio. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode ver como selvagem. Olha só que interessante, né? Vamos dizer, o homem que trata a mulher com indiferença, ele não passa mais do que desculpe a maneira chula que eu vou falar, mais do que um animal. Como, né? Será que eu vou ter o direito de agredir, de matar, ou alguma coisa nesse sentido? E realmente o homem se torna um animal. Entretanto, nada absoluto se opõe àquele que seja um colorado da lei de Deus. Quando nós olhamos para dentro de si, tratamos esta de maneira igualitária, nós vamos ver, né,
que isto é necessário para a nossa evolução espiritual. Os obstáculos do cumprimento da lei promanam os prejuízos não só da lei civil, né, mas também na nossa evolução espiritual. Quando nós infringimos a lei do homem, nós estamos infringindo a lei de Deus. Nós precisamos ter um entendimento que somente respeitando aquela na qual nós vive junto conosco, né, nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus deixou para todos nós. Então, esse entendimento na qual, né, a gente precisa buscar dentro do nosso cadinho familiar, vai fazer com que nós caminhamos a passos largos na busca da nossa evolução e está sempre sendo pessoas melhores a cada dia. E quando não tem esse entendimento dentro do nosso cadinho familiar, da nossa família, a única saída é o divórcio. Porque o divórcio vai fazer com que cada um vai para o seu lado, né, e cada um vai continuar a sua vida. Porque o divórcio é uma lei, né, que veio colocar em prática, né, ou separar aquilo que não existe harmonia. Então, e aqui no item 5 do Evangelho fala, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus. Por quê? Se fosse um casamento de afeição, não teria isso. Agora, quando é por conveniência, isso vai acontecer. Então, se fosse ao contrário dessa lei, a própria igreja, no caso aqui está citando a igreja católica, né, seria obrigada a esclarecer as prevaricações, né. Vamos ver que nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Por quê? Porque o casamento ele foi criado para que ele permanecesse. O casamento é a união de dois seres de sexos diferentes que veio com a incumbência não só da reprodução, mas também da sua evolução, claro que um andando de mãos dadas com o outro, né? Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse a vossa mulher, que Jesus aqui está, no caso, falando mais uma vez, referindo sobre a dureza dos corações das pessoas. Isso significa que já, ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Tá? Eu não sei se eu sei para vocês, lá em Deuteronômio capítulo 24, vai falar da questão do divórcio lá em Moisés, né? Acrescentando, porém, no princípio não foi assim, que Jesus realmente falou isso. Né? Isso é na origem da humanidade, quando os homens ainda estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo as leis, né, de uniões, derivando-se da simpatia e não da vaidade. Ou seja, quando essa união é feita de maneira, né, por atração, de afinidade, existe, né, o compromisso na prática do amor, que é o maior sentimento que nós podemos praticar com o outro, né? Isso aí nós estaremos dando sequência à lei de Deus, que é a lei natural. E quando tem a divergência, a separação, é exatamente por um não entender o outro. Quem que nunca teve uma divergência no seu cadinho familiar? Mas quando os dois sentem e conversam, né, isso vai desfazer. Então, é o orgulho, o egoísmo, conforme está lá no livro dos Espíritos, que faz com que nós nos tornamos pessoas extremamente duras. E principalmente o egoísmo, que faz com que o homem, né, tenha o coração que não consegue olhar para o outro com piedade. Vai mais longe, né? No Evangelho fala, específico os casos que pode dar-se aos repúdios do adultério. Claro que o adultério é algo, né, que em qualquer circunstância, né, ele não é admitido. Mas permita eu retornar na questão lá da mulher equivocada. Será que a mulher equivocada, ela equivocou sozinha ou ela teve um companheiro? Alguém prostitui sozinho? No entanto, quem era apedrejado era só a mulher, não é? Por que o homem não era apedrejado?
Então, olha só o quanto que a humanidade veio evoluindo, né? E hoje nós já temos, em 1967, onde que a mulher tratou, se tiver alguém de direita aí, pode comprovar comigo, né? Que a mulher passou a ser tratada de maneira igualitária no Brasil. No Brasil. 1967. Eu vi uma palestra com o Haroldo Dutra, e isso aí ficou muito marcado comigo. Eu falei, mas 1967, que a mulher veio tratar de maneira igualitária? Quer dizer, que situação, né? Eu estou falando do nosso país, eu não vou nem ir para fora. Então, a princípio, quer dizer, hoje, o quanto nós, como ser ainda, nós evoluímos, porque hoje nós já tratamos, né, e temos a consciência da necessidade de tratar as nossas, de maneira, né, mulheres, quando eu falo mulher seria esposa, mãe, irmãs e demais, tá? Precisamos tratar essas de maneira como Jesus pediu, amar ao próximo como a si mesmo, e o próximo é todo aquele que está ao nosso redor. E eu quero trazer no final desse coisa, que ele me diz, aí vem o divórcio, uma lei humana que tem por objeto separar o que já estava separado, né? Esse lá no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que o homem fizeram e só tem aplicação nos casos que a lei divina não foi considerada. Ou seja, isso aí tem necessidade porque não foi considerado a mulher de maneira igualitária, né? E eu quero trazer, né, quem me conhece sabe muito bem que eu gosto muito do Livro dos Espíritos, eu não podia deixar de fazer isso com vocês. Questão 940. Kardec faz a pergunta: a falta de simpatia, os seres destinados a viver juntos, não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanta mais amarga quanto envenenada em toda a existência? Né? Ou seja, aquela falta de a gente olhar para o outro de maneira, né, de igual, né, convive junto, será que não seria uma maneira muito amarga, né? E os espíritos responderam, né? Muito amarga, de fato. Mas uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Será que quando eu trato a minha companheira de maneira indiferente, eu estou deixando de praticar aquilo que Jesus pediu para que eu seja tolerante, seja bondoso com ela? Então, quando eu ajo dessa maneira, as coisas são diferentes. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que o desagradam. Olha só, ninguém é obrigado a viver com o outro de maneira em desordem, né? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre a satisfação do vosso orgulho e de vossa ambição, do que da felicidade e uma afeição mútua. E sofreis, então, as consequências dos vossos preceitos. Então, quando essas uniões não são de maneira afetiva, de maneira amorosa, né, vão passar pelas tais consequências. Mas quando esse casamento é de maneira planejada, de maneira na qual, tratando o outro de maneira igual, né, essa harmonia e essa sintonia vai ter sempre. E eu quero buscar também lá no livro Vida e Sexo, de Chico Emmanuel, no capítulo 8, Divórcio, que o benfeitor espiritual nos diz, né, a partir do princípio que não existem uniões conjugais por acaso, olha só, né, ele está afirmando isso. E eu tenho certeza que nós também, como espírito, nós entendemos isso, né? A partir do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Olha só, né? Ou seja, num casamento, a gente precisa fazer o máximo que pode para poder continuar esse casamento. Se foi por interesse, pelo menos vamos esforçar para isso, né? Na maioria das vezes,
a desunião acontece principalmente por falta de diálogo, né? Isso Emmanuel está dizendo para nós, tá? Lembra-nos o procedimento daquele advogado da família espírita, de que quando um casal procurava para realizar a separação, ele antes de qualquer coisa reunia o casal e fazia uma preleção de 10 minutos, onde falava sobre a importância da união do casal perante os filhos, a família e a sociedade. Então, começa a mostrar, isso que eu vou mostrar, o quanto que é importante manter essa união conjugal. O casal se propõe a colocar em prática, durante uma semana, todas as recomendações do profissional. O certo é que nenhum dos casais voltava para realizar o divórcio. Sinal de que o que faltava era principalmente o diálogo, que sempre conduz à compreensão, né? Quem quiser conferir, é só pegar o livro Vida e Sexo do Chico lá, capítulo 8, divórcio. E eu vou trazer mais obra de André Luiz, Ação e Reação, né? Um livro que nos traz um conhecimento muito grande. E ele nos diz, né? O André Luiz enfatiza: o divórcio não soluciona os problemas da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos da elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongando no tempo. Ou seja, né, quando tem uma união, um casamento, né, por trás disso, né, tem um propósito. Por quê? Se nós temos compromisso em vidas passadas com esta pessoa na qual nós estamos juntos, né, a gente precisa manter isso para que em outra não tenha necessidade de vir em outras encarnações. Porque se eu não trazer o acerto nessa encarnação, você pode ter certeza que terei necessidade de outras vindas. O homem e a mulher, desse modo, pode provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males, o que lhe possa acontecer. Ainda assim, não se liberam das dívidas em que estão em curso, cabendo-lhe voltar ao pagamento receptivo tão logo seja oportuno. Então, ou seja, se não tiver buscar essa harmonia, né, dentro do casamento, você pode ter certeza que esse virá novamente, né? Porque a dívida é dos dois. A dívida é dos dois. Então, já que eu estou tendo essa oportunidade nessa encarnação de resolver isso, por que eu vou protelar para outras encarnações? Então, fica bem claro aqui, né, no livro Ação e Reação, capítulo 14 de André Luiz, né, que o divórcio é necessário, é um mal necessário. Mas, no entanto, vamos buscar conviver de uma maneira na qual a gente possa superar esse momento. Por quê? É através de uma boa conversa, de um bom diálogo, onde as coisas vão se resolvendo. Porque no cadinho familiar na qual Deus nos deu oportunidade de a gente buscar a nossa evolução, né, com todos aqueles que formam a nossa família, é ali que nós vamos estar caminhando juntos, reparando aquilo que nós fizemos de equivocado em outras vidas. Por quê? Se nós estamos aqui reparando, porque nós fizemos alguma coisa equivocada. Porque senão não teria necessidade. Porque todo aquele que tem, né, que está passando por dificuldade dentro de um seio familiar, é porque ele está resgatando. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Porque senão, como nos diz, né, lá no livro do Vida e Sexo de Emmanuel, né, a gente vai ter que vai estar sendo necessário voltar novamente, quantas vezes for preciso, até resolver isso, né? Que nós possamos, né, através desse capítulo, que é um dos menor que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e com detalhe, nesse capítulo não tem instruções dos Espíritos, né? Nos demais anteriores, tudo tem instruções dos Espíritos. Nesse capítulo não tem instruções dos Espíritos. Que nós possamos, através desse ensinamento, que foi
trazer para todos nós, né, refletir sobre o que nós estamos fazendo em nossas vidas, o que nós estamos fazendo dentro do nosso cadinho familiar, com aquela pessoa que é nossa companheira, nossa amiga, o nosso amigo, né, com os nossos filhos também, né? Por quê? Filho não é só quando criança. O filho adulto também continua sendo filho. E ele dá o mesmo trabalho de quando é pequeno. Ou será que eu estou equivocado? A diferença, né, que cada um tem seu momento, né? Mas que nós sabemos aproveitar esse momento na qual cada um de nós estamos vivendo, né, dentro do nosso jardim familiar, e possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos ilumine e abençoe. Muito obrigado.